Então agora eu vou falar a respeito da segunda fonte de contaminação do sangue, do DNA, da genética, que é a respeito do sexo ilícito e perverso. Então, antes eu preciso esclarecer para você o que é sexo ilícito. Sexo ilícito é aquele sexo que não tem aprovação do Senhor. Amém? Então, já falei, quando eu estava contextualizando, quando eu estava recapitulando aqui a primeira parte do seminário, que o sexo é derramamento de sangue e que no sexo tem o sangue branco e o sangue vermelho. E sexo também é pacto de sangue. Amém? Sexo é pacto de sangue. E sexo é altar. Quando um casal é casado e eles têm relacionamento sexual, ali, esse sexo que é abençoado pelo Senhor, desde que eles não tenham manchado o leito com imoralidade, vou falar isso também. Então, o casal que tem sexo dentro do casamento e o sexo aprovado pelo Senhor, ali, eles vão estar fortalecendo o seu relacionamento matrimonial, familiar. Aquilo é muito forte, porque a aliança mais forte entre um homem e uma mulher vem através do sexo. Porém, Satanás ele tem deturpado isso, não só entre os casais, e também por conta de tudo que vocês sabem na nossa geração que tem acontecido. Não é à toa que existe todo esse movimento que vocês estão acompanhando, não só aqui na Europa, mas no mundo todo, de ideologia de gênero e tudo mais. Porque tudo que Satanás faz é estrategicamente para prender, aprisionar as pessoas. Ok? Então, essa é uma das maiores armas que ele tem usado no meio da humanidade. Eu trabalho com cura e libertação. A libertação mais difícil é a libertação quando você recebe de repente uma pessoa que teve envolvimento com prostituição, quando você recebe uma pessoa que tem essa questão da homossexualidade, que quer se libertar. Esse é o nível de libertação mais difícil. Também quando a dependência química, porque envolve contaminação de sangue. Envolve contaminação de sangue. Eu trato de uma pessoa, e eu vou falar dela porque não vou falar nome e tal, mas é uma pessoa que veio para a Europa também, me procurou, eu fiz a libertação dela, ela vivia em ciclos. E ela se tornou assim, hoje ela é minha discípula, quase todos os dias ela manda mensagem. E eu vim para a Europa, ela veio um pouquinho antes, porque ela já, durante muitos anos, ela ficava entre aqui e lá. E quando eu cheguei na Suíça, que foi meu primeiro destino, ela falou: pastora, eu vou lá, aonde você estiver, para eu dar o meu testemunho. E o testemunho dela te faz chorar, de tudo aquilo que ela viveu. E assim, e ela não encontrava solução, libertação, no dia passado e tudo mais. E hoje, inclusive, eu falei com ela, e ela se tornou uma intercessora para a minha vida, porque ela falou: pastora, eu não tenho dúvida que aonde você vai, você traz cura e libertação, porque eu sei o que eu vivi. Ela contou o testemunho dela de tudo que ela viveu, teve uma vida de prostituição, de drogas, e assim, Satanás queria realmente ceifar a vida dessa moça. E ela é liberta para a glória do Senhor. Se casou esse ano, acho que é dia 31 de agosto, na verdade eu cheguei um pouco antes, aí ela foi lá no culto lá na Suíça, depois ela, naquela semana, já era o casamento dela. Então assim, é real. Então a gente que lida no campo com as histórias, e eu só estou falando isso porque ela me autorizou, ela mesma deu o testemunho dela, mas são muitos casos de pessoas que vêm assim com a vida totalmente destruída. Então esse é o nível de libertação mais difícil, a libertação que envolve contaminação de sangue. Amém? Então eu quero trazer para vocês, porque muita gente acha que essa revelação é coisa nova.
Queridos, a revelação é na palavra de Deus. Eu vou trazer o contexto para você aqui, para você entender que desde o começo de Gênesis, o Senhor alerta o seu povo a tomar cuidado com essa questão da área sexual. Eu vou te mostrar na palavra. Em Gênesis 24, de 2 a 4, diz assim: E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Abraão já era velho, Isaque já estava na idade de se casar, ele tinha uma promessa através da sua descendência. Então, o que ele fez? Ele chamou o seu servo mais velho, Eliezer, e fez ele jurar que ele não tomaria para a mulher do seu filho uma filha dos cananeus. Ele fez então o seu servo ir para a parentela dele para buscar uma mulher no meio do seu povo. Por quê? Porque ele sabia que existe uma mulher que não está na presença do Senhor, uma mulher que não profere a mesma fé, se tiver relacionamento sexual, vai contaminar. Vamos para mais testemunho? Vamos para mais contextos? Em Deuteronômio 7, de 1 a 4, diz assim: Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a quais vai para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirá. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Ou seja, o Senhor alerta lá em Deuteronômio: não vai se relacionar com filhas de outros povos, outros hábitos, que não temem a mim, em outras palavras. E nós temos um exemplo muito grande na Bíblia de Salomão, que foi o homem mais sábio da terra, e ele descumpriu esse princípio, esse mandamento. E ele começou muito bem, mas ele terminou muito mal, porque ele terminou literalmente levantando postes, ídolos, e adorando outros deuses. E a palavra de Deus diz isso. Depois você lê 1 Reis 11, de 1 a 13. Qual que era a orientação para os sacerdotes? Levítico 21, 7. Não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade, ou uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Em Ezequiel 44, 22. E eles não se casarão nem com viúva, nem com a repudiada, se referindo aos sacerdotes, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva, que for viúva de sacerdote. O sacerdote, ele carregava a presença do Senhor. E se ele não tivesse cuidado com quem ele fosse se relacionar, ele seria contaminado. Então, qual que era a orientação para o sacerdote? Mulher virgem ou viúva, desde que seja viúva de um outro sacerdote. Por quê? Quando casou com outro sacerdote era virgem, o sacerdote é santo, aí nesse caso sim. Agora, se fosse viúva de um outro homem, não. Porque o Senhor, Ele nos criou
Ele conhece tudo ao nosso respeito. E Ele nos alerta. Então, são textos, dos primeiros livros da Bíblia que eu estou te trazendo esse contexto. Agora você começa a entender por quê que essa questão da área da sexualidade está tudo muito. Satanás quer trazer uma liberalidade, uma libertinagem, uma ênfase. Por quê? Porque é algo que vai contaminar e vai endemonizar. Amém? Amém. Quais as práticas sexuais que Deus desaprova? Primeiro, fornicação, namoro impuro, prostituição. E eu quero te dizer que o contexto de prostituição na palavra de Deus é diferente do contexto de prostituição do mundo. A prostituição na palavra de Deus não é somente o sexo pago. A prostituição na palavra de Deus é a troca constante de parceiros. Hoje está com um, daqui 6 meses o namoro não deu certo, já está se relacionando sexualmente. Não faça isso. Bestialidade, adultério, incesto, pornografia, masturbação, orgia, pedofilia, abuso sexual, travestismo, sexo anal, sexo oral e homossexualidade. E aqui eu vou responder uma dúvida que quem me pergunta porque tem vergonha. Qual que é o pecado do sexo oral? O pecado do sexo oral não é beijos, não é carícias, não é preliminares. É você permitir que haja ejaculação na boca do outro. Amém? Então você tem que tomar cuidado. O livro de Cantares fala, né? Fala de intimidades, de beijos, beijos seios, vai descendo para o umbigo e tudo mais. Então você entende que beijos, carícias é permitido. Porém, se você se exceder, se você não tiver equilíbrio, ali, e de repente o marido ejacular na boca, enfim, ou então ficar fazendo sexo oral na esposa até que ela entre no orgasmo, lembra que eu falei do sangue branco? Então, se você permite que o sangue branco caia na tua boca, você simplesmente está, é isso que não pode acontecer, esse tipo de contaminação. Amém? Amém. 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. E aqui eu quero te dizer que infelizmente é muito triste o que está acontecendo dentro das igrejas. Porque como as pessoas têm usurpado essa questão dentro da igreja. Às vezes até por líderes. Às vezes a pessoa está aqui no louvor, ministrando a palavra, com a vida toda comprometida nessa área. Vocês não têm noção como isso é sério. Você contamina o altar. Contamina o altar. Por quê? Porque o Senhor, Ele não habita em templo corrompido. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Então, assim, quantos escândalos nós temos visto? Então, assim, é uma palavra que é uma palavra forte, é uma palavra que você tem que rasgar o verbo para você dar entendimento, para a pessoa ter entendimento. Certo? E quais as contaminações, quais as consequências da contaminação através do sexo? Além de contaminar o sangue do DNA, que é o que a gente está falando, acontece transferência de demônios. Por quê? No sexo acontece isso aqui. No sexo acontece uma simbiose. O que é de um passa para o outro e vice-versa. Ok? Então, transfere também os demônios de um para o outro. Sim, isso é real. Isso é real. Outra consequência: visitação noturna de demônios. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que têm sido visitadas por demônios. Os demônios, porque tem alguma legalidade, chega à noite, que é o momento que nós precisamos dormir
para que o nosso corpo seja refeito, renovado, restaurado, demônios vêm para fazer sexo com aquela pessoa, com aquele homem ou com aquela mulher. Às vezes, e é incrível, é impressionante, os testemunhos que a gente ouve, os relatos que a gente ouve. Tem gente que no outro dia, já ouvi relatos que chega no outro dia, a pessoa está dolorida. E algumas, na verdade, entram até no orgasmo, tendo relacionamento com esses demônios. Algumas não são, o inimigo às vezes, algumas não faz sexo, mas chega no outro dia, a pessoa acorda mais cansada do que foi dormir. Ela testemunha: pastora, eu fui dormir, eu durmo, eu acordo mais cansada do que eu fui dormir. Por quê? Por conta da opressão. Algumas são casadas e começam a sonhar tendo relacionamento sexual com outras pessoas que não é o marido, que não é a esposa. Ou às vezes sonha tendo relacionamento sexual com pessoas do mesmo sexo. Queridos, isso não é normal. Isso não é normal. Isso é uma perseguição. Isso é, na verdade, uma visitação noturna de demônios. Outra consequência: frigidez, falta de interesse pelo outro. Satanás, ele usa muito essa estratégia para a pessoa achar que aquela pessoa não é a pessoa certa para ela. E aí então, ou cai no adultério, ou então começa a fazer de tudo para divorciar, para separar, para procurar um novo parceiro. Isso é uma estratégia maligna também. Doenças e depressão também. Eu quero te dizer que tem alguns casos, quando o parceiro ele é muito contaminado nessa área, e às vezes até pessoas que estão dentro da igreja. Vamos supor que uma pessoa está dentro da igreja pura, íntegra, no caso de uma mulher, mas pode ser um homem também, esperando o marido, a esposa ali em santidade, e de repente chega uma pessoa nova na igreja, se converte, e realmente se converte, começa a buscar, só que não passa por libertação, não faz o desligamento, não desliga de alma. O que acontece? Aquele casamento acontece, ela pura, íntegra, e o outro, ou o homem ou a mulher, tanto faz, porque isso é uma palavra para a humanidade, para homens e mulheres. Aí, chega um momento que a pessoa começa a sofrer, às vezes, de depressão, a respeito de várias situações. Por quê? Porque o outro não passou por libertação, não fez os desligamentos, não desligou de alma. E aí, aquela pessoa que entrou naquele casamento pura, às vezes até virgem, começa a sofrer as consequências. Porque a outra consequência é essa, são os laços de alma. E o que são laços de alma? Laços de alma, os laços de alma, eles são provenientes de relacionamentos profundos. Tem laços de almas abençoados pelo Senhor, e eu vou te dar 2 exemplos aqui. Primeiro laço de alma que foi muito abençoado, que foi o laço de alma de Davi e Jonatas. A própria palavra de Deus diz que a alma deles se ligaram, se uniram. Só que tinha um propósito, era um relacionamento abençoado por Deus. Por quê? Quando Davi estava passando pelas piores perseguições com Saul, o Senhor usou Jonatas para trazer livramento para Davi. E quando eles morreram, quando Saul e Jonatas morreram, então Davi se tornou rei. Chegou um momento do reinado dele que ele perguntou para Ziba se o seu grande amigo Jonatas tinha deixado algum herdeiro. Então Ziba disse que sim, porque ele tinha deixado Mefibosete,
que inclusive era aleijado. Então, ele levou Mefibosete para o palácio e cuidou. Enfim, vocês conhecem a história. Um outro laço de alma que foi muito abençoado pelo Senhor foi o laço de alma entre Ruth e Noemi. Noemi, ela ficou viúva e ela perdeu seus 2 filhos e ficou somente com as 2 noras. Uma voltou para o seu povo. Agora Ruth, ela decidiu que ela queria acompanhar sua sogra. E aí então também foi bênção para as 2. Por quê? Porque Noemi era uma senhora. Então Ruth, durante um tempo, ela ia, para as plantações para poder colher os grãos ali, que tinha sobrado, e levava para casa. Ou seja, e elas viveram dessa forma durante um tempo. E depois veio Boaz, que foi o resgatador, de Ruth, e através de Boaz, o fruto do relacionamento de Ruth e Boaz foi Obed. Obed foi avô do rei Davi. Então existe relacionamentos, laços de alma que são benditos, que são abençoados. Por exemplo, o laço de alma entre o marido e a esposa é bendito. É um laço de alma fruto de um relacionamento bendito, aprovado pelo Senhor. Só que em 1 Coríntios 6,16 diz assim: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os 2 serão uma só carne. Então, é esse laço de alma que eu estou falando, que é destrutivo. É esse laço de alma que eu estou dizendo que traz o quê? Prisão na alma. Laços de alma provenientes de relacionamentos que não são aprovados pelo Senhor traz prisão emocional e adoece.